Meus queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa direto ao ponto. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer fique conosco, estamos aqui para ministrarmos a respeito da Escola Bíblica Dominical através das lições da CPAD. Junto comigo está aqui meu amigo Dr. Franklin Bezerra. Boa noite, a paz do Senhor, é um privilégio estar aqui com meu amigo Glendson, para juntos podermos compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus. Fique conosco, esteja atento, porque esta lição ela é muito importante, como as demais outras que já foram passadas, lecionadas. É uma lição muito importante, é interessante que você tenha um conhecimento e você possa também compartilhar esse aprendizado com outras pessoas para edificar outras vidas também. Deus abençoe. Queridos, nós estaremos tratando hoje sobre a lição de número 6. Né? A lição de número 6 traz como tema a consciência, o tribunal interior. Então, fique conosco, é muito interessante. Veja que a lição de número 5, né, que traz o seu tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós tratamos sobre a alma como imaterial e imortal, né? E ela traz em um dos seus tópicos a questão dos atributos da alma, né? Veja que ela vai falar que existe aí uma diferença entre a alma do homem e do animal, onde uma perece, a outra não, com base exatamente no texto que traz a lição de número 5, que é Mateus capítulo 10, versículo 28, né? Vai falar que o homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência, autodeterminação, né? E também a capacidade de administrar, decisão moral, e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E nessa lição de número 6, falaremos também sobre um senso moral chamado consciência, né? Também chamada aqui de faculdade inata, né? E aí nós precisamos entender que faculdade é essa, que senso é esse, que o homem tem, todo homem, né? Homem e mulher, né? Precisamos entender que ação é essa da alma para o corpo referente à questão da consciência, Franklin. Eu quero, Franklin, iniciar aqui fazendo uma leitura, né, de partes curtas e rápidas aqui da introdução dessa lição de número 6. Né? A lição de número 6, na sua introdução, queridos, vai dizer o seguinte: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência. No finalzinho, Franklin, vai dizer o seguinte: a consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano, não é? E aí nós precisamos entender que esse verbo escrutinar, né, significa examinar com atenção e com minúcia, né, a fim de descobrir, perceber, conhecer. Então, a introdução nos traz a informação de que a consciência tem estas funções, a função de examinar, né, para trazer o conhecimento, né, e entendermos as questões da vida, né. E aqui, nessa introdução, eu trago um texto, né, que é muito conhecido e é muito lido e citado, Franklin, nas nossas ceias, né, a Santa Ceia do Senhor, sim. Que é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 28, que vai dizer: mas examine-se o homem a si mesmo, é assim, coma deste pão e beba deste cálice, né? Então, a consciência tem esse poder de examinar, de escrutinar, né? De fazer um exame detalhado, minucioso, não é? Para entender
tá? Aqui no capítulo 11, verso 28, entender a condição espiritual, para assim ceiar ou não, né? Sobre a consciência, nós entendemos a importância do conhecimento baseado aqui, né, no texto áureo e na verdade prática, Franklin. Veja que o texto áureo vai dizer: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E como ter essa consciência sã, tanto diante de Deus como também diante dos homens. Veja que a verdade prática vai nos trazer informação importante, dizendo: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Ou seja, a verdade prática vai nos dizer que para termos uma boa consciência é preciso conhecermos as Escrituras, conhecermos as doutrinas que ela nos traz, conhecermos aquilo que a Bíblia nos manda praticar. Desta forma, conseguimos ter uma consciência sã, não é? Para entendermos como nos relacionarmos com Deus e também com o nosso próximo, tá? E aí, a lição vai trazer o primeiro tópico, que diz antes e depois da queda, com 3 subtópicos, sendo o primeiro a primeira manifestação, o segundo subtópico, o direito natural, e o terceiro subtópico, escrita no coração do homem. O que temos, Franklin, a dar início aí a nossa lição sobre esses 3 subtópicos aqui no primeiro tópico da nossa lição de número 6. Vamos lá. Como eu já falei antes, essa lição eu considero ela uma das lições muito importantes, né? Como as demais, essa aqui é uma lição que realmente é muito importante, porque toca, né, no cerne da consciência. Eu estava observando, Glenn, isso aqui, antes mesmo de iniciar aqui a parte do tópico primeiro. Sim. A leitura bíblica, leitura diária, né? Sim. Aí aqui vai citando segunda, terça e até o sábado. E nós temos aqui, falando em 1 Timóteo 1, 5 e 19, a fé e a consciência pura devem caminhar juntas. Ou seja, a fé e a sua consciência, elas não conseguem andar separadas. É uma coisa que me chamou a atenção. Precisa andar lado a lado. Quando você tem a sua fé, mas a sua consciência lhe condena, você não consegue ter uma fé verdadeira. Sim. Nós olhamos aqui também que na terça devemos nos preocupar com a consciência dos outros. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele disse que se você vai comer alguma coisa, uma carne, e o novo convertido, ele vê você assentado em uma mesa e se escandaliza, ele fala que você não coma, para evitar que aquele irmão, a consciência daquele irmão e a fé daquele irmão seja abalada. E aí vai citando alguns pontos que eu acho muito interessante, você como professor, ou você como aluno, não só pegar a lição e já ir diretamente para os tópicos, mas você, na semana, dar essa olhadinha em cada ponto aqui, porque é muito interessante. A consciência regula nossa conduta perante o Estado. Observe isso. O peso de consciência compromete a oração. Ou seja, se uma consciência estiver pesada com alguma situação, até a sua oração diante de Deus vai ser impactada. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência. E, finalizando aqui, Deus sonda o nosso interior e os desígnios de nosso coração. Me chamou muita atenção isso aqui, cada versículo desse aqui, se você puder, dá uma lida, dá uma analisada, que ele vai falar fortemente ao teu coração. Quando nós chegamos aqui nos tópicos, né, na parte dos tópicos, nós temos aqui a primeira manifestação, antes e depois da queda. Aí vem, ponto 1, a primeira manifestação. Aí vai trazendo aqui uma abordagem aqui sobre o significado da palavra consciência do grego.
sineidesis, que quer dizer saber com. Eu fui um pouquinho mais a fundo, significa também, literalmente, um conhecimento conjunto, saber com, ou julgamento reflexivo, ou seja, a consciência é um julgamento reflexivo, é um saber com. Quando nós olhamos aqui, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, é como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que essa consciência ela é instalada no espírito. Outros já há uma certa divergência no entendimento que é colocada na alma. Mas o interessante aqui é que ou sendo na alma ou sendo no espírito, eles estão tão entrelaçados que fica até difícil de você entender. Mas o que eu quero chamar a atenção é que todo ser humano, ele recebe em sua alma ou no seu espírito a sua consciência, que tem a função de julgar as nossas atitudes, ou seja, é um tribunal interior. Antes mesmo da lei mosaica via existir lá no Monte Sinai, antes mesmo das epístolas via existir pelo punho e a inspiração dos apóstolos, os pergaminhos, eu quero dizer para você que a lei, a obra da lei já foi inserida em nossa alma, em nosso espírito. Ou seja, antes mesmo de existir o decálogo, os 10 mandamentos, já existia uma obra da lei, né? Interessante apontar aqui, não é a lei na nossa alma, é a obra da lei, como está escrito aqui em Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Não é a lei escrita no coração, é a obra da lei escrita no seu coração. E o que me chama a atenção aqui, dando continuidade, é que a primeira manifestação foi antes mesmo da existência da lei de Moisés. Sim. Só que, antes mesmo, aí está aqui alguns versos aqui, Gênesis 2,16, a minha Bíblia já está até aqui aberta, Gênesis 2,16 e também o 17, que diz o seguinte, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. A gente observa aqui que Deus, ele já havia colocado no homem a obra da lei em seus corações, para que o homem tivesse essa sineidesis, que é o julgamento, o tribunal interior, é um juiz interior que nos condena ou nos aprova, diz para nós se estamos fazendo algo certo ou algo errado. E interessante é que na leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já vai falar sobre isso no versículo de número 12. Ele vai dizer o seguinte, isso é muito interessante aqui, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob, não é sobre é em cima, sob é embaixo de, sob a lei, pecaram pela lei, serão julgados. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que houve pessoas que pecaram sem a lei. Não existia a lei de Moisés, mas elas pecaram. Então elas vão ser julgadas pela sua própria consciência. É esse tribunal que há na consciência que diz assim, isso é certo, isso é errado. Elas serão julgadas dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui. O índio, que está lá na Amazônia, na tribo daquela que nunca teve um contato com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Ele vai ser julgado como? Pela lei? Pela Bíblia, pela palavra de Deus? Não. Ele vai ser julgado simplesmente pela sua própria
consciência. Mas aqueles que conheceram, é isso que Paulo está dizendo, mas aqueles que conheceram a lei serão julgados pela lei. Aí eu finalizo aqui esse primeiro ponto, que essa obra da lei foi colocada dentro de cada homem, de cada mulher, lá no Jardim do Éden, lá no início. Eles sabiam, eles passaram a ter o conhecimento, e a gente vai perceber isso aqui no caminhar da lição. Pronto. Como você acabou de falar aí sobre Adão e Eva, o primeiro ponto é importante, essa questão da primeira manifestação. Veja que inicialmente vai dizer que a consciência é uma faculdade inata, né? Ou seja, nasce com todos nós. E a primeira manifestação, você leu aí o capítulo 2, versículo 16 de Gênesis, também o capítulo 3, versículo 6 ao 10, né? Vai tratar sobre a primeira manifestação da consciência do homem, né? E essa primeira manifestação está lá em Gênesis. Adão e Eva recebem a orientação de Deus: de toda árvore comereis, mas desta aqui vocês não podem comer, né? Ou seja, Deus já leva Adão e Eva a entender, né, que eles precisavam entender. Existia uma liberação para comer estas, mas não aquela, né? Porque alguém pode pensar que a manifestação da consciência só surge depois que Adão e Eva comem a fruta, e depois que comem, o que acontece? Eles se sentem nus, não é? E é tão verdade que quando Jesus, ou quando Deus, não é? Procura Adão, Adão, onde estás? Ele diz: Senhor, me escondi porque eu vi que estava nu, não é? Sim. Ou seja, essa consciência está antes mesmo do pecado, porque Deus disse: olha, não comerás. Então eles tinham um entendimento. É tanto que na conversa da serpente com Eva, né, Eva vai dizer: ó, o Senhor disse que dessa árvore aí eu não posso comer, não. Sim, verdade. É? Ou seja, ela tinha o quê? Consciência. Não apenas que não podia comer, mas ela tinha consciência da consequência se caso ela comesse. E ela vai dizer: se comer, certamente o que? Disse Deus? Morrerás. Ou seja, é a consciência de que eu não posso praticar esse erro, porque se eu praticar esse erro, haverá o quê? Uma consequência. Então essa consciência já está no homem, não é? Mesmo antes da escrita da lei, já estava no seu coração, não é? E aí, posteriormente a isso, nós veremos que Adão disse: olha, Senhor, nós estamos nus, nós comemos do fruto, não é? E aí nós vamos ver todo aquele diálogo, não é? De Deus com o homem. Então, entender que ela é inata, ela nasce com o ser humano, e todos nós temos essa consciência que nos acusa, que nos mostra, não é? Que nos faz entender, que nos faz analisar, que nos faz ter o entendimento da consequência. Como nós falamos sobre a alma anteriormente, nós conseguimos entender, calcular, planejar, tudo isso. A consciência, ela age em nós. E aí, algo que Franklin colocou aqui é importante também frisar, né? No primeiro ponto, você vai ver aqui que está entre parênteses o escritor dizendo que alguns escritores, né, eles consideram que seja do Espírito, mas aqui o escritor da lição, ele se inclina para o entendimento que a consciência é uma ação da alma, né, é uma faculdade inata, é um senso que nasce na alma do homem, né? Mas você pode ver aí alguns trazendo como sendo também do Espírito, mas é como Franklin disse, isso não vai mudar nada. O que importa, querido, é você entender, tá? Que a sua consciência vai te dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. O segundo ponto vai dizer sobre esse direito natural, que também tem a ver, Franklin, com a questão da consciência do homem, e nós vamos ver isso aqui, Franklin, sobre a questão da ação de Caim, né? De Caim com Abel, quando ele mata ali o seu irmão.
né? E aí nós vamos entender um pouco sobre essa consciência que está ali num homem, e é a primeira vez, né, em Caim, né, quando ele fere o seu irmão. E aí nós vemos aqui esse direito natural ser colocado sobre Caim. O que nós podemos falar aí sobre essa questão de Caim, da sua consciência, dessa conversa, desse diálogo que Deus inclusive tem com ele logo após ele cometer esse crime, mesmo antes, né, da lei ser escrita, como você colocou. Isso já lá em Caim, já esse senso de responsabilidade pelo ato cometido com seu irmão, né, Franco? Nós vemos aqui nesse segundo ponto, o direito natural, que todo ser humano nasce com um conteúdo normativo. Ou seja, todo ser humano nasce com normas dentro de si, né? Com o que é certo e do que é errado, fundamentalmente na alma, que é assim que o autor defende, como o Glenn acabou de pontuar aqui. Agora, interessante é que essa consciência, ela, por mais que nós nos escondamos, por mais que nós venhamos a fugir, tentarmos nos esconder, como fez Adão e Eva, quando Deus no jardim, no período da tarde, perguntou por eles, ele disse que estava escondido porque estava nu. E nós vemos também que essa consciência, ela nos condena, ela nos mostra que estamos errados, que pecamos, né? Que nós observamos que o salmista Davi, ele vai dizer o seguinte: a tua face me esconderei, da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Ou melhor aqui, foi Caim que falou isso aqui. Mas o salmista também ele fala que se ele for no mais alto céu, ali o Senhor está. No mais profundo abismo, ali também o Senhor está. E o autor ainda cita também Jonas, a história de Jonas, que Jonas foi mandado para um lugar, né? E ele pega uma embarcação para um outro lugar, não é isso? E aí tenta se esconder, mas a sua consciência, ela que é um juiz, ela vai falar para ele, quando aqueles marinheiros, aqueles homens que estavam na embarcação, conversa com Jonas e diz assim, que eles estavam em pecado, ele reconhece, a sua consciência lhe acusa. E ele diz, não é por causa de vocês, mas é por causa de mim. Em outras palavras, trocando em miúdos, ele vai dizer que é por causa dele. Não é verdade? Então, a sua consciência, que é um direito natural também chamado assim, condena, né? E não deixa com que nós nos esquivemos, que nós nos escondemos. Porque todas as vezes que nós deitarmos na nossa cama e inclinarmos nossa cabeça no nosso travesseiro, a nossa consciência vai nos falar, vai nos julgar. E interessante aqui, para passar aqui para o Gleides, o terceiro subtópico, é que interessante também, teve um certo pensador que ele fez uma pergunta, ele disse assim, e no caso de um rei, e no caso de um governador, de alguém que está no maior cargo de um país, no caso de um tirano, quem é que vai, qual é a lei que está acima dele? Se ele é o rei, se ele é o tirano, se todo o poder legislativo, executivo, judiciário está concentrado no rei, no tirano, qual é a lei que está sobre ele? Uma certa pessoa perguntou, um certo pensador perguntou, e alguém respondeu, sabe qual é a lei que vai estar sobre ele? É a lei chamada consciência. Porque ninguém foge. É isso que eu quero dizer para você. Ninguém vai fugir da sua própria consciência. É verdade. O terceiro subtópico, inclusive, que fala sobre escrita no coração. Não é? Você citou aqui que antes mesmo das leis serem escritas, né? As leis escritas ali aos judeus através de Moisés, né? Já existiam escritos, né? Os códigos de Hammurabi, né, que são os mais conhecidos aqui, a lição vai falar sobre isso, mas eu quero focar aqui nessa questão de escrito no coração. Antes mesmo de ser escrito em tábuas,
de pedra, né, como foram escritas através de Moisés. Essas leis, a chamada lei moral, como nós colocamos aqui, o senso moral, chamado consciência, e a consciência, que é chamada também de faculdade inata da alma, ela sempre existiu no homem. Falamos aqui de Adão e Eva, falamos aqui de Caim, você colocou aí a respeito de Jonas, de Davi. Então, a consciência, de fato, ela nos traz o entendimento, mesmo antes da lei. Veja que o terceiro tópico, o terceiro ponto, né, ponto do primeiro tópico, nos traz aqui uma lição importante que está em Romanos 2, mas inicialmente o ponto vai dizer aqui que Romanos 2, do 12 ao 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e a lei moral, né, que é o direito natural comum a todo homem. Veja o que diz, e eu vou inclusive fortalecer algo que Franklin também colocou aqui, Romanos, né, aos Romanos capítulo 2, versículo 15, vai dizer, as quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os. Veja que existe em nós essa consciência, que mesmo sem lei, aqui no capítulo 2, Paulo vai dizer que mesmo sem lei, os gentios praticam a lei, né? Porque estão em seu coração. Aí você falou aí sobre os índios, sobre aqueles que não conhecem a lei ou não conheceram a lei, como eles serão julgados. Um textozinho aqui interessante, Franklin, para a gente finalizar, se você quiser endossar aí, eu te passo mais um textozinho aqui, inclusive na nossa lição, porque nós ministramos aula ali na escola bíblica e mesmo entre veteranos surge a pergunta: para aqueles que não conheceram a lei, para aqueles que não conheceram o evangelho, não é? Como fica? Como será tratado? Quem tratará é Deus, certamente, não é? Quem somos nós para fazer juízo de coisa alguma? Mas nós temos um pouco de entendimento sobre o que pode vir a acontecer nesse juízo, que, segundo o escritor, inclusive, tratando da consciência, ela vai ser considerada nesse grande dia, porque é a chamada lei moral, mesmo antes da escrita, mas nós temos ela em nós. Ele vai dizer aqui, ó, no auxílio bibliográfico, né, bibliológico, vai dizer aqui, ó, transgressões contra a consciência. Diz o seguinte: as pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstraram em relação ao que sabem. Ou seja, existem questões morais, mesmo antes da lei ser escrita, que essa lei moral dizia: isso não pode ser feito. Como Caim matando Abel, ele sentiu o peso, né, do seu erro. Com Adão e Eva, quando Deus disse, não estava escrito em pedras, não estava escrito em páginas, mas estava escrito no coração, né? Então ele vai dizer que atitude que demonstram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e a sua lei serão julgados de acordo. Os que jamais viram a Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. Você disse aí, o rei, quem julgará a consciência? A consciência, não é? Mesmo para aqueles sem lei, entendendo ser correto ou não, porque você vai para uma tribo indígena, você vai ver lá culturas diferentes, né? E dentro da consciência de cada um, eles entendem o que é certo e o que é errado, mesmo sem conhecer o evangelho. Dentro das culturas, nós encontramos várias situações, não é? E ali o Senhor julgará conforme a consciência moral de cada um, porque cada um entende dentro dessa faculdade que cada um tem, não é? Que é inata, que é de cada um, que Deus deu a cada um. Ele será julgado por essa consciência que dirá a ele: esse é certo e esse é errado. E aqueles que conhecem serão julgados por aquilo que conhecem, porque melhor fora que não conhecera, mas conhecendo, diz Paulo, será julgado por aquilo que conhece. Você não fugirá da verdade do conhecimento e da consciência
que te traz o entendimento de ser certo ou de ser errado. Quer dizer alguma coisa, Franco, para a gente finalizar? Sim. Escrita no coração. É o terceiro subtópico. Escrita no coração. Observe isso aqui. O versículo de número Romanos 2,14 do texto áureo vai dizer o seguinte, ó. Porque quando os gentios que não têm lei fazem, olha a palavra, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Não tem eles lei, para si mesmos são lei. Observe, aqui está falando sobre a lei que está inserida em nossas almas. Por quê? Porque os gentios, eles não tiveram o privilégio, os gentios, eles não tiveram o privilégio de receber como Moisés a lei. Sim. Eles não tiveram esse privilégio. E por causa dessa razão, desse motivo, os judeus se sentiam superiores também aos gentios. Eles se sentiam superiores. Por quê? Os gentios nunca receberam a lei como Moisés recebeu. Mas interessante é que independente pelo fato de não receberem a lei, isto não confere privilégio, somente determina o padrão pelo qual eles serão julgados. Isso só vai ter uma diferença. Qual o padrão? Quem foi pela lei vai ser pela lei. Quem foi apenas pela a consciência, será pela consciência. Agora uma coisa aqui, um ponto que é interessante, é que o povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham pelo menos 3 tipos de lei. A lei civil, que é uma lei temporária, é uma lei focada no governo próprio deles. Por quê? Como o Gleides falou aqui, cada governo tem as suas próprias leis. E nós vimos aqui que Israel tinha suas próprias leis civis, né? A questão do marco, a questão da terra, como eles resolviam isso. Existiam essas leis civis, mas também existia uma lei cerimonial, que era a lei que tratava dos rituais, das festas, como deveria ocorrer. E também existia a lei moral, que era a lei permanente, a lei universal, a lei que expressa o caráter de Deus em nós. E fechando aqui, eu só quero pontuar uma coisa, que levando essa lição um pouco para um contexto histórico, nós vamos ver aqui, que foi citado aqui, algumas codificações, como o Cleidson falou aqui. Os povos, há pelo menos 2070 anos antes de Cristo, já usavam um código chamado Ur-Nammu. Cerca de 1792 a 1750 a.C., já se usava um código muito conhecido chamado de Hammurabi. Esse código já condenava a morte, o assassinato. Ou seja, antes mesmo de Deus ter entregado a lei a Moisés, já existiam codificações, historicamente falando. Já existia uma consciência em cada um. É por isso que eles codificaram os seus códigos. Para quê? Porque a sua consciência dizia, isso está errado, matar é errado, assassinar alguém é errado. E um dos códigos da lei do código de Hammurabi é olho por olho, dente por dente. Mas a lei de Deus era uma lei mais de amor. Lei de amor, focada no amor. Mas o código de Hammurabi era um código mais focado em tratar da mesma forma que tinha sido tratado. Então, o que me chama a atenção aqui, eu encerro aqui, é que a lei sempre esteve escrita em nossos corações. Mesmo depois da lei, como antes da lei, lá no Éden, desde lá do Éden, ela veio inata dentro de nós. E nós não podemos desfazer isso, porque isso é fato. Esses códigos da Mesopotâmia também, a lição vai nos tratar, que eles foram escritos exatamente por consequência dessa lei moral, né? Essa lei moral já existente fez com que esses códigos na Mesopotâmia fossem escritos. Então, assim, nós precisamos entender que
nasceu conosco, está contigo, você tem a consciência do certo e do errado, então escolha o certo além do errado, para que Deus possa abençoar a sua vida. Aqui ficamos no nosso primeiro tópico da nossa lição de número 6. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.